Olá a todos, meu nome é Matheus Lucas, eu sou aluno da UEM e nessa videoaula a gente vai tratar sobre resolução de exercícios. Vamos fazer dois exercícios sobre associação de resistores. Um primeiro envolvendo um conceito assim mais simples, vamos só aplicar assim aquelas regrinhas sobre associação em série e associação em paralelo. E o segundo é ligeiramente mais complexo, onde a gente vai ver também um pouquinho de lei de Ohm nele. Então, partindo para o primeiro exercício, a gente tem o seguinte enunciado. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de materiais condutor transparentes que não se encostam até que alguém as pressione, com um dedo geralmente, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B, esses pontinhos aqui, esses pontos A e B, eles representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Aí a pergunta é, qual a resistência total do circuito quando pressionamos o ponto A? Ou seja, vamos dar uma diminuída aqui para a gente escrever as contas. Então, o exercício perguntou, quando a gente pressiona esse ponto aqui, qual que é a resistência equivalente? Quando a gente pressionar esse ponto, isso aqui vai fechar o contato. Então, o circuito, notem que o ponto B, ele não está com o contato fechado, então essa resistência aqui não conta. Então, o circuito, se a gente reescrever aqui o circuito, a gente tem o seguinte caso. A gente tem uma associação aqui em paralelo, né? Porque o ponto A está fechado o caminho. E aqui a gente tem a outra resistência. Se a gente chamar essa resistência aqui de R1, aqui de R2 e aqui de R3, então o que primeiro a gente vai fazer? Primeiro a gente vai calcular a resistência equivalente de R1 e R2, para a gente simplificar o circuito. Então aqui a resistência equivalente de R1 e R2, ela é igual, como é uma associação em série, a gente tem que sempre tratar o caso da inversa. Então ela é igual a 1 sobre R1, ou seja, 1 sobre 4 kΩ, mais 1 sobre 4 kΩ, que é R2. Tudo isso na inversa, menos 1. Bom, 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 é igual a 2 sobre 4. Então, e 2 sobre 4 a gente pode simplificar por 1 sobre 2. Ou seja, eu vou escrever aqui. Isso aqui é igual a 2 sobre 4 elevado a menos 1. Que é igual, simplificando, isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1. Que é igual a 2 kΩ. Certo? Então aqui a gente simplificou esse circuito para ficar dessa maneira aqui, ó. O circuito final. Agora aqui tem uma resistência equivalente e aqui a resistência 3, ambas ligadas em série. Ou seja, aqui está 2 kΩ e aqui dá 4 kΩ. Calculando a resistência equivalente agora total do circuito, vamos chamar aqui de resistência equivalente, só. Ela é igual à soma dessas duas resistências, porque está em série. Então aqui fica 2 mais 4 kΩ. Isso aqui equivale a 6 kΩ. E essa é a resistência equivalente quando a gente pressiona o ponto A. Bem simples, não é? Vamos agora partir para o exercício 2. O exercício 2 ele tem o seguinte enunciado. Um circuito tem 3 resistores idênticos, ou seja, 3 resistores que têm o mesmo valor de resistência elétrica, sendo 2 deles colocados em paralelo, ligado a um terceiro em série. Além disso, a fonte foi dada como sendo de 12 volts e a corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Aí a pergunta é, qual é a resistência de cada resistor em kΩ? Então, o primeiro passo para a gente resolver esse exercício é desenhar como que seria o circuito. A gente tem aqui a fonte,
Na fonte a gente tem os dois resistores ligados em paralelo, ligados ao terceiro resistor em série. Então a gente tem essa fonte aqui. Vamos chamar esse primeiro resistor aqui de resistor 1, esse aqui de resistor 2 e esse aqui de resistor 3. A gente tem aqui um dado importante. Os três resistores eles são idênticos. Então o que isso significa? Significa que o R1 ele é igual ao R2, que ele é igual ao R3, que a gente pode chamar tudo isso aqui de R, para ser mais fácil. Mais tarde a gente vai chamar isso aqui de R. Então o primeiro passo, como no exercício anterior, é a gente calcular a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo. Vamos fazer aqui de uma maneira mais rápida para poupar tempo, porque agora a gente já sabe mais ou menos como se calcula uma associação tanto em série quanto em paralelo. Então aqui a resistência equivalente de 1 e de 2, ela é igual a 1 sobre R1, vamos chamar só 1 sobre R, porque a gente já viu que R1 e R2 são R, mais 1 sobre R elevado a menos 1. 1 sobre R mais 1 sobre R é 2 sobre R. E 2 sobre R elevado a menos 1 é igual a R sobre 2. Então isso aqui, vamos fazer de novo, isso aqui é 2 sobre R elevado a menos 1. Que isso aqui é igual a R sobre 2. Essa aqui é a resistência equivalente do resistor 1 e resistor 2. A resistência equivalente total do circuito, vamos escrever aqui de azul, só para ficar mais tranquilinho. A resistência equivalente total do circuito, ela é resistência equivalente de 1 e de 2, mais o resistor 3, que também é R. Então, isso aqui é igual a R sobre 2 mais R. Que isso aqui equivale a R vezes 1 sobre 2 mais 1. Meio mais 1 é igual a 1,5. Ou seja, isso aqui é igual a 3 sobre 2 R. Essa é a resistência equivalente total do circuito. E agora, como que a gente vai saber o valor de R? Bom, para isso a gente vai usar a primeira lei de Ohm. Escrevendo aqui ela no cantinho de verde, a gente tem que a resistência equivalente do circuito ela é igual à tensão da fonte sobre a corrente da fonte. A tensão foi dada como sendo 12 volts e a corrente de 5 mA. É importante a gente trocar aqui para ampere. Então, isso aqui, a resistência equivalente, ela é igual a 12 volts sobre 5 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Isso aqui dá 2,4 quiloohms, ou seja, 2,4 vezes 10 elevado a 3 ohms. Então, basta a gente utilizar esse valor de resistência equivalente aqui, para a gente conseguir isolar o valor R, isolar o valor da resistência. Fazendo aqui, então, pela última vez de azul, de amarelo, no caso, a gente tem que 3 sobre 2 R, ele é igual a 2,4 quiloohms. Então, basta passar o 2 multiplicando e o 3 dividindo, para a gente ter que o valor R, valor da resistência de cada resistor, ele é igual a 2 vezes 2,4 sobre 3. E isso aqui é igual a 2,4 sobre 3 é 0,8. Vezes 2 é 1,6. Então, isso aqui é igual a 1,6 quiloohms. Como R ele é igual a R3, que é igual a R2, que é igual a R1, então a resistência de cada resistor é 1,6 quiloohms. E esse foi o resultado do exercício. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!